Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso online de interpretação do eletrocardiograma, teoria e exercícios, edição 2022, e chegamos à nossa 11ª e última aula do módulo de eletrocardiograma na doença arterial coronariana. Nessa aula a gente vai falar do ECG na síndrome coronariana aguda sem supra e a gente vai resolver algumas questões de prova envolvendo o tema síndrome coronariana aguda. Muito bem, então a síndrome coronariana aguda ela se divide, em dois tipos, o IAM com supra, tá? E a síndrome coronariana aguda sem supra de ST. A síndrome coronariana aguda sem supra de ST, por sua vez, se divide em dois tipos, O IAM sem supra, onde a gente vai ter troponina positiva, e a angina instável, onde a gente vai ter troponina negativa, tá? A alteração eletrocardiográfica, tanto do IAM sem supra como na angina instável, tá? É muito parecida, O que vai diferenciar realmente aí é a troponina. Troponina positiva, IAM sem supra, troponina negativa, angina instável, tá? Muito bem, qual é a relação que tem, da região acometida pelo infarto e da provável artéria envolvida, tá? Então vamos lá, IAM anteroseptal, lembra lá a região anteroseptal? V1, V2 e V3, tá? Quando a gente tem, um IAM, acometendo as derivações V1, V2 e V3, a gente tem um IAM anteroseptal. E provavelmente a artéria envolvida é descendente anterior, tá? Nos seus ramos septais, ok? IAM anterolateral, derivações que estão envolvidas, V4, V5, V6, D1 e AVL, tá? V4, V5, V6, D1 e AVL. Então é o IAM anterolateral. E aí a artéria envolvida é descendente anterior, geralmente aí no seu terço distal, e também a artéria circunflexa. IAM inferior, esse aí a gente viu bastante, IAM inferior, D2, D3 e AVF, E aí pode ser a coronária direita ou a artéria circunflexa, a depender aí da dominância. IAM inferolateral, D2, D3 e AVF, E aí você tem lá, às vezes, V5 e V6, tá? Então, IAM inferolateral, quando a gente tem IAM inferolateral, é artéria circunflexa. Por quê? Porque parede lateral, é território da artéria circunflexa. Então, se a gente tem, um infarto ali de V5 e V6, e também D2, D3 e AVF, então só pode ser o quê? A artéria circunflexa, que pegou aí a região lateral do ventrículo esquerdo e a região inferior do ventrículo esquerdo, tá? IAM inferior e de VD. Quando a gente tem IAM inferior, D2, D3, AVF, e tem de VD, V3R, V4R, aí é coronária direita, Porque a coronária direita é que irriga o ventrículo direito, tá? E quando a gente tem o IAM anterior extenso, a gente já viu, são as derivações de V1 a V6 mais D1 e AVL, tá? Esse aí é o infarto mais grave que tem, porque a artéria acometida, geralmente é a descendente anterior no seu terço proximal, tá? Lá em cima. Então tem uma área enorme, que a artéria descendente anterior, ela irriga, tá? Então o infarto proximal, a gente vai ter aí uma lesão enorme no coração, tá? Então IAM anterior extenso, ok? Muito bem, IAM sem supra de ST, IAM sem supra, É o quadro clínico compatível aí com uma síndrome coronariana aguda, tá? A gente pode ter alterações no segmento ST e na onda T, ou seja, a gente pode ter vetor de isquemia, seja isquemia subendocárdica, subepicárdica, e também vetor o quê? De lesão, tá? A gente pode ter lesão, O que seria a lesão? Seria a alteração do segmento ST, tá? Que aí não pode ser o supra de ST, porque o supra de ST é o infarto com supra, Então não entra nessa categoria aí de IAM sem supra de ST, tá? Então a alteração de ST que a gente vai encontrar, é a corrente de lesão subendocárdica, que é o infra de ST, tá certo? Mas a onda T a gente pode ter aí onda T, isquemia subepicárdica, subendocárdica, tá certo? Geralmente, o IAM sem supra, ele não produz área eletricamente inativa, tá? No eletrocardiograma. A gente viu que quem produz área eletricamente inativa é o infarto com supra, tá? E o diagnóstico ele é confirmado com os marcadores de necrose miocárdica, no caso aí a troponina, que no caso do IAM sem supra tem que estar o quê? Tem que estar positiva, ok? Então, ó, corta aqui, vamos aqui dar uma olhada aqui nesse eletrocardiograma, tá? Então, como é que a gente pode ter ECG no IAM sem supra? Aqui, ó, tá aqui.
né, a gente tem o quê? Aqui, ó, infra de ST, né, aqui em V2, V3, V4, V5 e V6, ou seja, corrente de lesão subendocárdica, tá? Corrente de lesão subendocárdica aqui na parede aqui anterior, tá? Angina instável, né? Na angina instável, a gente pode ter, né, as mesmas alterações no eletrocardiograma do IAM sem supra, ou seja, alterações de isquemia, né, da onda T e infradesnível do segmento ST, que é a corrente de lesão subendocárdica. Então, na angina instável, a gente pode ter as mesmas alterações, tá? A única coisa que diferencia a angina instável do IAM sem supra é que na angina instável a troponina é negativa, tá? E assim como o infarto sem supra, a angina instável também ela não evolui com onda Q patológica, ok? Muito bem, então aqui um exemplo, né, de uma isquemia subepicárdica, tá? A gente vai ter aí onda T negativa, né, profunda e simétrica, né, nas derivações V2, V3, V4, V5 e V6, ou seja, uma isquemia subepicárdica de parede anterior, tá? Que pode estar envolvida aí tanto no IAM sem supra como na angina instável, tá? IAM sem supra a gente pode ter essa alteração também, ok? Muito bem, então vamos aqui ver questão de prova agora. Vamos ver como é que esse assunto de síndrome coronariana aguda é cobrado em prova, tá? Então, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, residência médica 2015, diz assim: homem 54 anos, tabagista e dislipidêmico, chegou à UPA com queixa de dor precordial em aperto de forte intensidade, associada a náuseas e sudorese, com início a 40 minutos. Ao exame físico, apresenta faces de dor, sudorese profusa, pressão arterial de 144/92, frequência cardíaca de 96, murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios, 2 bulhas rítmicas normofonéticas sem sopro, pulsos presentes e simétricos, realizou o eletrocardiograma mostrado a seguir. Aí ele diz, as derivações V3R e V4R também foram realizadas e não apresentaram alterações, tá? Então vamos lá, então o paciente que chega à UPA, né, com uma dor precordial típica, tá, de início aí a 40 minutos, tá com uma pressão boa, né, ausculta boa, né, não tem pulsos presentes e simétricos, né, isso aí, né, quando a questão traz isso, pulsos presentes e simétricos, tá, ele tá dizendo para você, ó, está sendo descartada aí dissecção aguda de aorta, tá, em questão de prova, é isso que a gente traduz quando lê pulsos presentes e simétricos num cenário de uma dor torácica, ok? Ele realizou o eletrocardiograma, que a gente vai ver, mas ele já adianta, ó, V3R e V4R foram realizados e não apresentaram alterações. O que ele quis dizer com isso? Ó, não tem infarto de VD, tá? Não tem infarto de VD. E aí o eletrocardiograma, ó, acompanha aqui, ele tem, né, um supradesnível do segmento ST e do ponto J, aqui, ó, em D2, D3, AVF e aqui também, ó, V5 e V6, tá? Então aqui a gente tem o quê? A gente tem um infarto com supra de ST inferolateral, e a gente já viu, inferolateral, né, só pode ser artéria circunflexa, tá? Inferolateral só pode ser artéria circunflexa. A artéria circunflexa aqui, ela é dominante, né, e ela infartou antes ali da saída para a parede inferior, né? Antes da saída ali da descendente posterior, que é o ramo que irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo. Outra alteração que a gente encontra aqui é um infra aqui, ó, em V1, V2 e V3. Não, V1, V2, V3 e V4, tá aqui, tá? Infra de ST. O que é esse infra de ST aqui, né? Quando a gente está diante de um infarto com supra de parede inferior? Acometimento da parede, o quê? Da parede dorsal. Acometimento da parede dorsal, tá? Então isso aqui é a imagem em espelho do supra de V7, V8 e V9, tá? Então é isso aqui que é, né, esse infra em V1, V2 e V3, imagem em espelho, tá? A gente viu isso em aula passada, tá certo? Então a gente conclui que é um infarto ínfero, né, lateral e dorsal. Então a gente pode dizer ínfero látero-dorsal. Ínfero-látero-dorsal, né? Provavelmente o quê? A artéria circunflexa foi acometida, tá? E aí a questão continua. Após análise do ECG, foram administrados AS 300mg, tá? Nitrato sublingual e morfina intravenosa sem melhora do quadro.
Nesse momento, considerando que o único serviço de hemodinâmica da região encontra-se em manutenção e que a UPA é muito bem equipada, dispondo dos medicamentos necessários e mais adequados ao caso, o melhor tratamento é prescrever. Veja, o que ele está te dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, não tem como fazer angioplastia primária nesse paciente. Não tem como fazer angioplastia primária nesse paciente. Então foi feito AS, nitrato e morfina, tá? Sem melhora do quadro. E aí, o que falta fazer? Falta fazer, já que a gente não pode encaminhar esse paciente para fazer angioplastia primária, né? Lembrar que se no serviço que a gente está trabalhando não tem hemodinâmica, né? O que a gente tem que raciocinar? Se eu transfiro esse paciente para um serviço de referência e essa transferência até o paciente estar sendo cateterizado, ou seja, tempo porta-balão, tem que ser menor que 2 horas, menor que 120 minutos, tá? Mas aí ele já está te dizendo, olha, não tem, o serviço tá em manutenção, não tem hemodinâmica. Então o que ele quer que você faça? Quer que você faça fibrinolítico, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, né, critérios para incluir esse paciente na fibrinólise, né? A gente vai ver as contraindicações relativas e absolutas, e aí a gente não vai fazer fibrinólise se esse paciente tiver alguma contraindicação absoluta, né? Mas ele não fala aí de nenhuma contraindicação, tá? Ele quer que você faça aí o fibrinolítico e ele quer saber como é que a gente vai fazer isso, tá? Já foi feito AS, nitrato e morfina, tá? Então vamos ver as alternativas. Letra A, clopidogrel 75 mg, enoxaparina subcutânea e trombolítico fibríneo específico intravenoso. Veja, né, dose de clopidogrel para fibrinólise para pacientes com menos de 75 anos de idade é de 300 mg. 300 mg de clopidogrel. Se o paciente tem mais de 75 anos, né, aí a gente faz 75 mg de clopidogrel. Esse paciente tem 54 anos de idade, tá lá na questão, 54 anos de idade. Então a letra A não pode ser o gabarito, então a gente corta. Letra B, ticagrelol 180 mg, enoxaparina subcutâneo e trombolítico fibríneo específico intravenoso. Né? Veja só, ticagrelol, né, não foi liberado para ser feito com fibrinólise, tá? Por enquanto não foi liberado, a gente não tem ainda aí evidência, né, concreta que pode usar aí o ticagrelol, tá? A única medicação, o segundo antiagregante plaquetário que é liberado para a fibrinólise é o clopidogrel, tá? Então a letra B não pode ser, a gente corta. Letra C, clopidogrel 300 mg, enoxaparina intravenosa e após subcutânea e trombolítico fibríneo específico intravenoso. Perfeito, tá? A gente faz, paciente tem menos de 75 anos, então a gente faz clopidogrel 300 mg de dose de ataque, enoxaparina intravenosa na dose de 0,5 mg por quilo de peso, tá? Então, em média, aí são 30 mg venoso. E logo em seguida faz a dose subcutânea. A dose subcutânea, para quem tem menos de 75 anos, é 1 mg por quilo de peso de enoxaparina, tá? 1 mg por quilo de peso. Então, se o paciente tem 60 kg, por exemplo, né? Faz 30 mg venoso, que é 0,5 mg por quilo, venoso, e logo em seguida, né, faz uma injeção subcutânea de 60 mg, se ele tem 60 quilos, tá? E aí depois faz o quê? Faz o fibrinolítico, que geralmente aí o que é feito é o tenecteplase, tá certo? Então a letra C tá tudo correta, tá? Tudo correta. Só lembrar aqui uma coisa, que no paciente idoso, no paciente com mais de 75 anos, né, o clopidogrel é 75 mg, não faz heparina intravenosa no idoso, faz só a subcutânea, só que a dose da subcutânea é 0,75 mg subcutâneo, tá certo? Então a letra C parece o gabarito, mas vamos ver a letra D. Ticagrelol 180 mg, enoxaparina intravenosa e após subcutânea, trombolítico fibrino específico intravenoso, né? A gente já falou que o ticagrelol não foi liberado aí para esse cenário de trombolítico, né, de fibrinolítico, tá? Então o gabarito da questão é a letra C, né, clopidogrel 300 mg, enoxaparina intravenosa e subcutânea, e faz aí o trombolítico fibrino específico intravenoso, tá? Muito bem, então vamos ver aqui uma outra questão de residência, o NAERP, né, 2013, diz assim: HRS, 58 anos, procurou pronto atendimento com queixa de dor forte em região precordial há 35 minutos, tipo peso, com irradiação para a região cervical, acompanhada de intensa dispneia e tosse seca e 2 episódios de vômitos, com discreta melhora após o uso de 2 comprimidos de Zordil sublingual. Ao exame, ele tem uma pressão de 110/50, frequência de 120, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 36.
Coração em ritmo de galope com presença de B4 sem sopros. Pulmões, murmúrio vesicular presente bilateralmente, com estertores crepitantes em metade inferior, estertores subcrepitantes em metade inferior de ambos os pulmões, tá? Antecedentes pessoais, hipertensão com tratamento há 6 anos, quando apresentou o quadro de AVC hemorrágico, tá? Eu coloquei em negrito, esse negrito aí fui eu que coloquei, AVC hemorrágico, tá? Ele também é diabetes tipo 2 há 8 anos e sedentário. Realizou eletrocardiograma que demonstrou, tá? Então, paciente aí com quadro de uma dor torácica anginosa, né? Que chegou já com presença de B4, né? Com ritmo de galope, com presença de B4 e também com estertores subcrepitantes na metade inferior de ambos os pulmões, né? Então, esse paciente aí está evoluindo o quê? Com gravidade, tá? E destaque aí nos antecedentes pessoais, ele colocou aí que o paciente ele já apresentou há 6 anos AVC hemorrágico, tá? E o eletrocardiograma? Tá aí o eletrocardiograma, ó, acompanha aqui. A gente tem um supradesnível do segmento ST aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Então, infarto com supra de parede, né, anterior. Infarto com supra de parede anterior. Então, vamos ver quais são as alternativas que a questão traz pra gente, né, e qual é o gabarito, tá? Então, ele quer a alternativa que contém o diagnóstico e tratamento correto, ok? Letra A, síndrome coronária aguda sem supra de ST, fazer beta-bloqueador intravenoso, heparinização plena e antiagregação plaquetária. Não é, né, uma síndrome coronariana aguda sem supra, é com supra, tá? Então a letra A não pode ser, a gente corta. Letra B, infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST em parede anterior, fazer estreptoquinase intravenosa. Bem, se você não conhece as contraindicações absolutas para o uso do fibrinolítico, você iria marcar a letra B. Mas a letra B não pode ser. Por quê? Porque uma das contraindicações, né, para o uso do fibrinolítico é AVC hemorrágico em qualquer época. Em qualquer época, tá? É assim, ó, AVC isquêmico nos últimos 3 meses é contraindicação, né, absoluta. Nos últimos 6 meses, ali entre 3 e 6 meses, é contraindicação relativa. Depois de 6 meses, AVC isquêmico não é contraindicação. Mas AVC hemorrágico é contraindicação em qualquer época, tá? O paciente pode ter apresentado há 20 anos ali um AVC hemorrágico. Não deve ser feito o uso do fibrinolítico nesse caso aí, tá? Tumores também, né, do sistema nervoso central, tá? Aneurisma do sistema nervoso central também não deve ser feito aí o uso do fibrinolítico, né? Sangramento ativo também não deve ser feito aí o uso do fibrinolítico, né? Com exceção, claro, do sangramento menstrual, né? A gente tá falando aí de outros sítios, sem ser o menstrual, né? Não deve ser feito o uso do fibrinolítico, tá? Então a letra B não pode ser o gabarito, tá? A letra B não pode ser porque é uma contraindicação absoluta, então a gente corta. Letra C, pericardite aguda, né, anti-inflamatórios não hormonais. Ali não é eletrocardiograma para pericardite. A gente vai ver, tá? A gente vai ver o ECG na pericardite. É o próximo tema que a gente vai começar a abordar, tá? Que é o ECG em algumas situações específicas, né? Situações clínicas específicas, e aí a gente vai falar da pericardite aguda e vamos ver como é que é o eletro da pericardite, tá? Não é assim como esse, tá? Então a letra C não pode ser, a gente corta a letra D. Síndrome coronária aguda com supradesnivelamento segmento ST, angioplastia primária, exatamente. Se ele tem contraindicação, né, de fazer o fibrinolítico, tá? Tem que ser o quê? Somente angioplastia. Ah, mas angioplastia eu só vou conseguir daqui a 2, 3 horas. Rapaz, vai ter que mandar 2, 3 horas depois, né? Porque não tem como fazer fibrinolítico. Trata clinicamente o paciente, faz aquele tratamento clínico, né? E tenta encaminhar esse paciente o mais rápido possível para uma sala de hemodinâmica, tá? Para fazer aí a angioplastia primária, porque o quadro dele é um quadro de IAM com supra de parede anterior, e lembra, ele está congesto, tá? Ele está congesto. Então, é grave a situação. E letra E, fibrilação atrial com instabilidade hemodinâmica, adversão elétrica, nada a ver, né? É absurdo a letra E, então corta. Então, o gabarito da questão é a letra D, né? É um IAM com supra de parede anterior, e deve ser o quê? Mandar esse paciente para a angioplastia primária. Muito bem, então, ó, conseguimos finalizar tudo aí do eletrocardiograma na síndrome coronariana, tá? A gente viu aí tanto aí a doença arterial coronariana crônica, como a síndrome coronariana aguda, tá? Então a gente viu tudo de ECG na doença arterial coronariana.
Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima aula.